Ex-ministro do Turismo Gilson Machado é preso por tentar emitir passaporte português a Mauro Cid. E você vai ver ainda. Escalada de tensão no Oriente Médio. O Irã promete revidar ataques de Israel contra instalações nucleares e militares. E ainda, paradeiro de Carla Zambelli é descoberto e deputada deve ser presa na Itália. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Sexta-feira, dia 13 de junho de 2025. Muito bom dia para você que decidiu ficar mais bem informado. Agora são 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit edição manhã. Nós estamos ao vivo, como sempre. Chegamos agora com as principais notícias. A Polícia Federal prendeu nesta manhã o ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro, Gilson Machado. A PF também tinha mandado de prisão contra o ajudante de ordens do ex-presidente Mauro Cid, mas foi revogado. Eles são suspeitos em investigação sobre passaporte para deixar o Brasil. Neste momento, o Cid, que foi alvo de busca e apreensão, depõe na sede da Polícia Federal em Brasília. A Polícia Federal realiza a operação para investigar a suposta tentativa de Mauro Cid de obter cidadania portuguesa e, em seguida, fugir do Brasil. Segundo a PF, o mandado de prisão contra o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro foi revogado. Mais cedo, o ex-ministro do Turismo Gilson Machado foi preso, em Recife. Os investigadores apuram indícios de que, no mês passado, Gilson Machado teria tentado viabilizar a emissão de um passaporte português para o tenente-coronel Mauro Cid, com o objetivo de facilitar sua saída do país. Cid é um dos principais alvos de inquéritos que investigam a atuação de uma suposta organização criminosa no núcleo mais próximo do ex-presidente. A operação desta sexta é motivada pela investigação da Procuradoria-Geral da República, que atua em conjunto com a Polícia Federal. Na terça-feira, a PGR encaminhou ao Supremo Tribunal Federal uma manifestação para investigar o ex-ministro e também determinou a busca e apreensão e quebra do sigilo telefônico e de mensagens de Gilson Machado. As autoridades consideram a tentativa de obtenção do documento uma manobra para obstruir as investigações e burlar os mecanismos legais de cooperação internacional. A suspeita é que o ex-ministro, usando de sua influência política e conexões, buscava permitir que Mauro Cid escapasse das consequências jurídicas dos processos em andamento. A prisão de Gilson Machado reacende o debate sobre a rede de proteção montada em torno dos principais assessores e aliados de Bolsonaro. Ex-ministro e ex-presidente da Embratur, Gilson Machado ganhou notoriedade por seu alinhamento ideológico com o ex-presidente e chegou a disputar uma vaga no Senado por Pernambuco em 2022, sem sucesso. A Polícia Federal afirmou que as investigações seguem em sigilo, mas reforçou que a operação desta sexta-feira representa um avanço nas apurações sobre possíveis tentativas de fuga e destruição de provas por aliados do antigo governo. E no destaque internacional, Israel, realizou uma série de ataques de grande proporção contra o Irã na noite de ontem, no horário de Brasília. Nesta sexta-feira, a central de Natanz e o aeroporto de Tabriz foram atingidos. Segundo a agência de notícias iraniana Fars, pelo menos 78 pessoas morreram e outras 329 ficaram feridas. Os ataques mataram o chefe da Guarda Revolucionária do Irã e o chefe das Forças Armadas do país, além de 2 cientistas nucleares. Israel lançou um novo bombardeio nesta sexta-feira contra a instalação de enriquecimento de urânio de Natanz, no centro do Irã. A mídia estatal iraniana anunciou na manhã desta sexta os novos ataques ao local, enquanto a agência de notícias Mer informou sobre um ataque ao aeroporto de Tabriz, na província do Azerbaijão Oriental. Israel lançou ataques nesta sexta-feira contra quase 100 alvos no Irã, com instalações nucleares e militares entre os alvos, além da capital Teherã, em uma operação que a República Islâmica considerou uma declaração de guerra. O Irã informou que os ataques levaram à morte do poderoso chefe da Guarda Revolucionária, Hossein Salami, e do principal comandante desse exército ideológico, Gholam al-Rashid, além de 6 cientistas nucleares. O chefe do Estado-Maior, Mohammad Bagheri, também morreu.
O ataque ocorre em um momento de impasse nas negociações iniciadas em abril entre Washington e Teherã sobre o programa nuclear do Irã. E veja a seguir, sobrevivente da queda de avião na Índia contraria duas estatísticas. E antes do intervalo, vamos ver o tempo em Imperatriz, no Maranhão. 28 graus neste momento. Redação Hit volta já já. E o Redação Hit está de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 38 minutos. E antes do intervalo, nós noticiamos o conflito entre Israel e Irã. Ontem à noite, Israel atacou, aliás, a capital do Irã, Teherã. Para nos explicar melhor o contexto, tudo o que pode vir a acontecer com a escalada desse conflito, vamos ouvir agora a análise do mestre em Relações Internacionais, Ricardo Rios. Professor, bom dia. Bom dia, Tabata. Bom dia a você que nos assiste. Doutor, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, ele afirmou em um pronunciamento que o ataque, nas palavras dele, atingiu o coração do programa de enriquecimento nuclear do Irã e teve como alvo cientistas iranianos que trabalhavam no desenvolvimento de bombas. Por outro lado, o Irã alega que suas atividades nucleares são inteiramente pacíficas e que jamais buscará desenvolver ou adquirir armas nucleares. O que explica de fato esse conflito, professor? Tabata, Israel observou que nesse momento é muito simples para que o país destrua seus inimigos. Isso aconteceu não só em Gaza, mas também em outros lugares, como o Iêmen, no Líbano e em outras regiões do Oriente Médio. Então, é mais um passo para que Israel consiga, de fato, neutralizar os seus potenciais inimigos e até mesmo as potenciais ameaças, como no caso do programa nuclear iraniano, que de fato é um problema que Israel tem hoje, né? A ameaça constante de um bombardeio nuclear de uma potência que pode vir a ser uma potência nuclear, como é o caso do Irã. Imprensa, o presidente americano Donald Trump, ele sabia que Israel iria atacar o Irã, professor. Foi ele mesmo que afirmou isso ao canal Fox News, contrariando o secretário de Estado Marco Rubio, que disse que os Estados Unidos não estiveram envolvidos nesses ataques. Trump afirmou que o Irã não pode ter uma bomba nuclear, se disse ansioso para retornar à mesa de negociações, só que deixou claro que os Estados Unidos estão prontos para se defender e defender Israel se o Irã retalhar. Qual o papel, o interesse dos Estados Unidos nisso tudo, professor? O que pode acontecer se a força militar americana entrar no conflito? Tabata, desde o início da semana, os Estados Unidos já vinham retirando seu pessoal diplomático e também pessoal de apoio das embaixadas de vários países do Oriente Médio. Então, os Estados Unidos sabiam desse ataque, da mesma forma que o Irã já estava de sobreaviso, mas a gente não sabia até que ponto que seria esse ataque, né? A gente viu que foi um ataque de grandes proporções, atingindo várias instalações militares, né? Os Estados Unidos não querem uma ameaça a Israel e muito menos que mais um país detenha a bomba atômica, né? O Irã, depois do próprio primeiro governo Donald Trump, decidiu expandir esse programa nuclear, né? Então, o Irã está prestes a desenvolver a bomba atômica, então há um interesse dos Estados Unidos em evitar mais um país com a bomba atômica. Mas é importante ressaltar que Israel também tem bomba atômica, né? A importância agora é para defender Israel de um possível ataque iraniano.
Professor, olha, muito obrigada pela entrevista. Infelizmente, o nosso tempo está bem curtinho mesmo, é bem complexo, são muitos assuntos, né, por trás disso tudo. Eu espero falar contigo na próxima semana para que você possa nos explicar melhor, mais detalhadamente sobre essa escalada de conflito, né? Claro que a gente busca, espera pela paz, mas vamos continuar acompanhando, então, o noticiário internacional. Professor, muito obrigada. Uma ótima sexta-feira para você. Para você também, Tabata. Um bom dia a você e quem nos assiste. Muito obrigada. Nós acabamos de ouvir o professor mestre em Relações Internacionais, Ricardo Rios. E olha, o sobrevivente da queda de avião na Índia contrariou duas estatísticas. Além de sobreviver a um acidente aéreo, ele ainda estava sentado na parte dianteira do avião. Sentado na poltrona 11A, Ramesh Vishwaskumar sobreviveu à queda de avião que matou mais de 240 pessoas na Índia. O homem de 40 anos escapou da aeronave pela saída de emergência e contrariou dois estudos: a de mortes em acidentes aéreos e a de sobrevivência de passageiros sentados na parte dianteira do avião. Os estudos indicam que os assentos mais seguros, em geral, ficam na parte traseira da aeronave. Em 2015, uma análise feita pela revista norte-americana Time, com base em 35 anos de acidentes aéreos registrados pela Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos, concluiu que passageiros sentados nos assentos de trás tiveram maior taxa de sobrevivência em acidentes aéreos. Segundo o levantamento, a taxa de mortalidade era de 32% para passageiros sentados na traseira, contra 39% para os que estavam no meio e 38% para os que viajavam na frente da aeronave. O estudo ainda apontou que os assentos do meio da fileira, especialmente na parte traseira, tinham a menor taxa de mortalidade, de 28%. Um experimento com um Boeing 727, realizado em 2012, também reforça essa conclusão. O voo colidiu intencionalmente no deserto do México, com bonecos de teste distribuídos por toda a cabine. O impacto fez o avião se partir em seções, permitindo que os pesquisadores analisassem os efeitos em diferentes áreas da fuselagem. O resultado foi claro. Os manequins posicionados na cauda ficaram quase intactos, enquanto os que estavam na frente sofreram danos severos ou fatais. Os passageiros localizados na região das asas teriam sofrido ferimentos sérios, mas provavelmente sobreviveriam. E a segunda tentativa do que era para ser um voo inaugural de Recife para Madrid, na Espanha, também não aconteceu. Mais uma vez, a aeronave apresentou problemas e o voo precisou retornar à capital pernambucana. Pela segunda vez na mesma semana, o voo inaugural do Recife em direção a Madrid teve problemas técnicos e precisou retornar ao local de origem. A situação, que já tinha acontecido na terça-feira, voltou a ocorrer na madrugada desta sexta-feira, com a mesma aeronave. O voo é da Azul Linhas Aéreas, operado pela companhia Euroatlantic. A aeronave é um Boeing 767-300, que é um bimotor a jato. O avião deu mais de 20 voltas no oceano antes de retornar ao aeroporto. O voo durou cerca de 3 horas. O avião, que tinha previsão de sair às 7h10 da noite de quinta-feira, mas só decolou às 11h25 e depois aterrissou de volta no Recife por volta das 2h30 da madrugada desta sexta. A previsão era de que ele chegasse à Espanha às 8h30 da manhã desta sexta. De acordo com a Azul, o voo enfrentou questões técnicas e precisou retornar de forma preventiva. A companhia não deu mais explicações sobre o problema, mas afirmou que seguiu de acordo com protocolos de segurança operacional e aconteceu sem qualquer intercorrência. Na noite de terça, era o primeiro voo desse trecho que teve cerimônia inaugural no aeroporto antes de decolar. Naquele dia, a aeronave também passou quase 2 horas dando voltas no oceano, perto da costa brasileira, antes de pousar. A Polícia Federal já sabe o paradeiro da deputada Carla Zambelli na Itália. Com isso, ela pode ser presa até esse sábado. O embaixador brasileiro na Itália, Renato Mosca, disse que as autoridades do país
já receberam o pedido de extradição, formalizado nesta quinta-feira, e que agora a Itália cumpre a solicitação da Interpol de captura de uma foragida. A deputada federal fugiu para a Itália após ser condenada a mais de 10 anos de prisão pelos crimes de invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e inserção de dados falsos no Banco Nacional de Mandados de Prisão. Mosca explicou que não há uma operação ou mandado de busca e apreensão. Segundo as leis italianas, ela não pode ser presa dentro do que é considerado um domicílio dela, como uma casa ou um hotel. Mas há um mandado de prisão provisória para fins extradicionais, a partir do pedido da Interpol solicitado pelo governo brasileiro, que foi aceito pelas autoridades judiciais italianas. A deputada está licenciada do mandato por 127 dias. Zambelli também afirmou que deixou o país em busca de proteção contra o que chama de perseguição política. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou o uso da Força Nacional no Rio de Janeiro. O objetivo é reforçar a preservação da ordem pública no estado. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União e determina que as tropas permanecerão no estado por 90 dias, com possibilidade de prorrogação. O reforço federal chega após uma mega operação policial no Complexo de Israel, na zona norte do Rio. Provocou a interdição total da Avenida Brasil e da linha vermelha nos dois sentidos. E o inverno começa neste mês e com a chegada da estação mais fria do ano, os estoques dos bancos de sangue ficam mais baixos porque muita gente deixa de doar nessa época. Por isso, os hemocentros do país estão fazendo a campanha Junho Vermelho. E quem traz todas as informações é o repórter Wellington Pael. O inverno só começa dia 20 deste mês, mas as temperaturas já estão mais baixas em várias regiões do país. Isso afeta diretamente a oferta nos bancos de sangue, porque muita gente deixa de doar nesta época do ano, seja pelas temperaturas baixas ou também pela proximidade com as férias escolares, em que muitos doadores viajam com os filhos. Para enfrentar essa época de estoques baixos, os hemocentros de todo o país fazem a campanha Junho Vermelho, que a cada ano tem um tema diferente. Esse tema deste ano é de todos os hemocentros do Brasil, se chama Hemocentros Unidos, que criaram um tema. O tema é Doe um Final Feliz. Por quê? Porque você, doador, você pode ser o protagonista da história de vida de alguém. Você pode doar um final feliz para essa pessoa que está lá no hospital esperando por um sangue. O doador, ele vai chegar aqui, ele vai trazer um documento oficial com foto, ele deve estar alimentado, pesar mais de 51 quilos, 16 a 17 anos tem que vir com o responsável, até 69 anos, desde que já tenha doado uma única vez até 60 anos, estar em bom estado de saúde, se tomou a vacina da gripe tem que aguardar 48 horas e ter dormido bem à noite e não ingerir bebida alcoólica nas últimas 12 horas. O doador vai fazer um cadastro, depois do cadastro ele faz uma triagem hematológica, onde ele vai ver os sinais vitais, ver se tem anemia, como está a pressão, depois ele vai para a triagem clínica, que é onde ele responde 55 perguntas junto com o médico ou o enfermeiro responsável e aí então vai ser decidido se ele pode fazer a doação ou não. Depende da medicação, depende do estado de saúde. Além de incentivar quem já é doador a ir até o hemocentro, a campanha Junho Vermelho também tenta angariar novos voluntários. Isso porque, apesar de qualquer pessoa acima de 16 anos de idade com boa saúde ser um potencial doador, somente 1 em 1,5% dessa população procura os hemocentros. O aumento de doadores teria impacto significativo nos estoques, já que uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. Isso porque, após passar por um processamento, ela é fracionada em diferentes hemocomponentes destinados a atender cada necessidade clínica de quem vai receber a doação. Vale lembrar ainda que quem doa uma vez não é obrigado a doar para sempre, mas há quem faça disso uma das missões de vida. Nós conversamos com um bombeiro aposentado que tem mais de 80 doações registradas. Ele pratica esse ato de solidariedade desde 1994. Eu não me esqueço, bem da verdade, eu tenho lá em casa um calendáriozinho que eu marco e eu venho doar. Às vezes a gente faz alguma compra, alguma coisa, mas na maioria das vezes é para doar o sangue. A importância para mim, em primeiro lugar, é que eu estou ajudando a salvar vidas e é um ato de amor, né, que todos deveriam lutar para fazer. E também, só pegando um gancho, eu sou doador de medula também.
Mas eu sinto muito feliz porque eu sei que eu estou contribuindo com as pessoas. Se você é um potencial doador, pode procurar o Hemocentro mais próximo da sua cidade e verificar se está apto a contribuir com os estoques de sangue. Vamos doar, fazer a nossa parte. E no Redação Hit de hoje, vamos para o centro-oeste do Brasil conhecer Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Fundada em 1872 por imigrantes paulistas e mineiros em busca de terras férteis, com uma história rica, marcada pela influência de imigrantes e indígenas, a cidade conta com um cenário econômico diversificado, com forte presença do agronegócio, comércio, serviços e indústria, com destaque para o beneficiamento de produtos primários. E vamos então abrir a nossa câmera ao vivo para ver o tempo neste momento em Campo Grande. Termômetros marcando 21 graus e olha, o solo avermelhado e fértil da região deu origem ao apelido da cidade, que é Cidade Morena. Campo Grande oferece atrações turísticas como o Parque das Nações Indígenas e os rios da região, que são fontes de peixes como dourado, pacu e pintado, que são muito usados em pratos típicos da região. A Feira Central é um ponto de encontro cultural e gastronômico com venda de produtos locais, artesanato e muita comida deliciosa típica. E com essas imagens encerramos esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente sexta-feira para você. A gente se encontra novamente ao longo da programação. Até mais.